E os gays? Como assim? Vamos falar sobre isso hoje, viu, galera? Belezinha? Certinho? Olha só. Hoje vamos falar de um grande sucesso de bilheteria chamado A Bela e a Fera. E também polêmico, muita polêmica envolvida, muito assunto envolvido. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje com A Bela e a Fera. Primeiramente, de onde vem esse conto, como surgiu? Olha, essa história foi escrita nada mais, nada menos do que no século XVIII, e uma mulher é a sua autora original. Muito bem, nessa história, o que acontece? Uma linda menina, uma linda jovem, se apaixona por um ser totalmente monstruoso, com chifres, aparência de leão, mais ou menos como se fosse um leão, bodes, chifres de bode na cabeça, parecendo quase que realmente o próprio diabo encarnado ali na frente dela. E o que acontece no desenrolar dessa história? O que acontece, a mensagem essencial que se diz é o seguinte: não se deve julgar uma pessoa pela sua aparência. Mas será que é só isso mesmo que nós temos que abordar nessa história? É o que nós vamos ver hoje. Então, primeira coisa, antes de falar do polêmico assunto gay, vamos falar sobre o assunto em si, a história em si. O que acontece? Olha, primeiramente, para quem é fã do Harry Potter, não é muito a minha praia, mas quem é fã do Harry Potter se alegrou muito em ver quem? A Emma Watson, no filme, como a Bella. Isso aí foi um delírio, um colírio, né? Para muita gente. Mas o que aconteceu? Quem é o Gaston? O Gaston realmente vai ser gay? Quem vai ser gay? Vai ter um casal gay aí na trama? O que a história está tramando, na verdade, né? Muito bem. O que está dizendo aqui? Olha, eu fiz aqui algumas observações sobre a aparência monstruosa da fera transformada em fera. O príncipe transformado em fera. Amaldiçoado em fera. Existe nele o símbolo do leão e do bode. Na Bíblia, o leão é ligado a Jesus e o bode geralmente é ligado ao mal na história e em algumas religiões pagãs. Então estaria ali o bem e o mal conflitando ali dentro dele. Mas também esse leão pode não ter nada a ver com o leão de Judá, que é Jesus. Pode simbolizar realmente o leão que é a grande fera, a rainha das feras da selva. Então olha só, o que eu fico pensando é o seguinte: o filme todo, a animação toda geralmente se concentra na fera. Não aparece ele como príncipe, aparece muito pouco e geralmente mais no final. Mas ele acaba conquistando as pessoas do jeito que ele está ali, como fera. E eu fico me perguntando o seguinte: será que se o diabo viesse com aquela realmente aparência que nós vemos nele lá, tradicional, né, simbólica, aquele bode, chifres, pernas de bode, se ele viesse com aquela aparência, mas viesse brincalhão, viesse sorrindo, viesse sendo bem legal, realizando sinais, será que ele conquistaria muita gente? Com certeza. Se ele viesse com aquela aparência monstruosa, minha gente, mesmo assim, ele ia conseguir muitos seguidores. Bastava ele ser o quê? Brincalhão, se mostrar alguma sensibilidade, realizar alguns sinais de bondade, pronto. A aparência dele lá, demoníaca, seria o de menos. Ele seria aceito sim, gente, por muitas pessoas. Mas, continuando o assunto. O que eu percebi no filme é que existe muito preconceito, de vários lados. Na Bella, no pai da Bella, na fera, no povo, é revestido de preconceito. O pai da Bella diz que na cidade todo mundo tem mente pequena. Será que ser mente pequena é realmente não aceitar tudo como sendo correto? Eu sei que tem muito preconceito em cidade pequena. Eu moro em cidade pequena, já morei em cidade grande. E eu sei que isso tem em todo lugar. Quando a mente realmente é pequena, ela é pequena em todo lugar. Agora, o que é mente pequena, aí cabe cada um resolver. Para a Bella,
viver em cidade pequena não é o suficiente. Ela é mais uma daquelas princesas que querem algo mais. É legal você querer sair, né, do seu canto e ir para cantos melhores, maiores. Mas o que tem de errado também naquelas pessoas que querem ter uma vida simples? Nada. Quem quer ter uma vida simples, tenha. Quem quer ter uma vida pelo mundo aí viajando, estudando, tenha também. Eu acho que também é preconceito esse negócio contra a cidade pequena. A Fera também tem seu preconceito com a Bela e com o pai da Bela, julgando o pai da Bela como ladrão e, consequentemente, ele raciocina que poderia vir da filha de um ladrão. O povo, também ao saber que tem aquela fera ali no castelo, aquela fera, parte para matá-la. Estão errados? Não, a fera realmente era má. A fera realmente estava insensível, a ponto de deixar o quê? Um idoso morrer preso eternamente e a sua filha também. Ele só mudou porque ele teve essa experiência com a Bela, mas ele era sim uma criatura má. Me lembra muito também o filme do King Kong, né? Nessa hora que o povo vai atrás da fera para matar. Mas o filme deixa uma coisa muito clara também. Aquela aparência não é uma aparência normal nem legal. Embora que muita gente fique achando mais legal aquela aparência. Nossa, que interessante, né? Mas o filme deixa claro que não é uma aparência para o ser humano. Ele fica ali desfigurado. Ele não é aquilo ali. Ele é realmente um ser humano. Ele é realmente uma pessoa bonita por dentro e por fora. E é uma pessoa da realeza. Então o filme deixa bem claro que a pessoa precisa voltar a ser, a fera precisa voltar a ser quem era. E só aprende isso com outra pessoa humana. Ele aprende a ser humano primeiro com a Bela. Pelo menos no filme. O filme é feminista? Bom, eu acho que não necessariamente. O feminismo, a mulher realmente feminista, ela não se preocupa muito em casar, né? Então ela e tem uma raiva de ser chamada de princesa, a feminista, né? Não quer ser princesa. E de fato a Bela no filme fala isso, eu não sou uma princesa. Mas não ficou claro por quê. Se ela não queria ser uma princesa, eu acho que ela não queria ser. E também pelo fato de realmente ela não ser uma princesa, ela era uma plebeia, ela era uma pessoa do povo. Tanto que no final acaba ela aceitando ser uma princesa. Então o fato de uma mulher querer ter estudo, querer trabalhar, querer ter conquistar várias coisas, não quer dizer necessariamente que ela seja feminista. Então eu não considero o filme feminista, principalmente com o seu final. Eu observei também uma coisa bastante interessante. Eu comparei a história original com a história do filme agora de 2017. Tem outras versões, mas eu comparei a original mesmo, a primeira da autora, Emanuele, se não me engano, com essa versão agora de 2017. Quais são as diferenças? Primeiro, na história original o pai tinha 3 filhas. Nessa, ele só tem a Bela, ou pelo menos só nela é falado. Das 3 filhas na história original, 2 queriam só riqueza. 2 queriam esbanjar realmente, viver ostentando. A Bela é que queria uma vida simples. No filme é o contrário. A Bela é que quer uma vida maior, além daquele lugar. Ela não quer uma vida simples em 2017. A Fera, na versão original, exige uma das filhas do cara em troca da liberdade dele, que ele ficou preso dentro do castelo. Então ele exige que o pai desse uma das filhas para ele. Aí ele soltaria o cara. Já no filme, o que acontece? É a Bela que se oferece em troca da liberdade do pai. A Fera lhe pede em casamento. A Fera pede Bela em casamento na versão original e ela recusa, sempre recusando educadamente. No filme não. A Bela se nega veementemente e grosseiramente. Mas claro, ela está presa lá no castelo, sequestrada por um ser monstruoso. Na versão original, Bela pediu permissão para rever a família. No filme, 2017, ela pede autorização da Fera porque o pai está sendo espancado na taberna onde o Gaston estava, onde o Gaston se divertia.
Na versão original, a fera ia morrendo de tristeza, por não querer mais se alimentar, sentindo saudade da Bela, que pediu para visitar a família e não havia retornado. Então ele ficou sem comer e sem beber, e ia morrendo de tristeza. Já no filme, a fera vai morrer de... Olha o dedinho. Não vou dizer de que ela vai morrer. Você vai saber assistindo. Aqui não tem spoiler. Outra questão aqui que eu quero colocar. O filme é gay? O filme é gaysista? Olha, claro que o roteirista é gay. Ele fez uma proclamação, uma afirmação muito grave anos atrás. Eu não sei se ele tem esse mesmo raciocínio ainda. Mas quando ele foi perguntado numa entrevista o que ele tem vontade de fazer, ele é diretor, né? E ele é diretor, aliás. O que ele tem vontade de fazer quando chegava nos hotéis, isso alguns anos atrás, 2007 por aí. Ele disse que a vontade dele era onde chegasse nos hotéis rasgar a Bíblia. Sim, é isso que você ouviu. Ele disse em entrevista que a vontade dele era rasgar a Bíblia onde ele chegasse nos hotéis. E reclamou porque não havia mais tantas bíblias nos hotéis como antigamente. O filme é para crianças? Não, o filme não é para crianças. A indicação mínima que eu vi foi no Brasil 10 anos de idade. Em alguns países foi 15, 17, 16. Não pelo fato de ter gays necessariamente, mas pela violência. Tem uma parte que o Gaston realmente exerce uma luta lá que, se for levada bem a sério, é bastante violenta, com espadas. Bom, eu quero concluir com uma coisa bem interessante aqui, que eu acho bem interessante nos contos, que estão sendo até mesmo refeitos, mas até mesmo os originais têm um valor muito interessante que passa desapercebido, principalmente pelas jovens. Qual é esse valor? Todas essas princesas são donzelas. O que são donzelas? São jovens virgens. Olha só que valor interessante. E que foi mantido nessa versão de 2017. Elas são jovens virgens que aguardam o grande amor da vida delas para se casarem com elas, né, e serem felizes. Então é o valor da virgindade que muitas vezes não é considerado no meio secular de hoje. Então ter um filmes que ainda abordam a história de donzelas que esperam pelo seu grande amor, tem também a sua importância. Eu acho que é um valor legal também para ser contado. Mas afinal, o Gaston é gay? Não, gente, o Gaston não é gay. Ao contrário, ele é mulherengo. Ele é um capitão, pelo que eu entendi. Ele é um pirata, tem a sua gangue de piratas, e como todo pirata, é bandido, é assassino, é mulherengo, é bebarrão, é egoísta, extremamente vaidoso. Ele não valoriza nem o LeFou, que é o seu maior babão na história. Ele é tão cheio de si que até o próprio LeFou também chega a um ponto que não aguenta mais. Então o gay na história, na verdade, vai ser o LeFou, mas não com o Gaston. Na verdade, ele é como se fosse um bissexual. Ele gosta de homens e gosta de mulheres, ok? Belezinha? Então creio eu que é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Uma crítica sobre o filme. Então pessoal, valeu!